Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Protagonistas. Sou Rafael Mendes, host do podcast, e hoje estou aqui com uma pessoa que tem uma história de vida incrível e admirável e que sou muito fã. Ela é advogada, professora universitária, gestora de projetos, consultora de diversidade, ativista de direitos humanos e mulher trans. Muito bem-vinda, Giovanni Cambroni. Obrigada, Rafael. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje. Tá certo. Giovana, para a gente começar, até antes disso, eu queria trazer uma mensagem para você que nos assiste. Ouça, assista esse episódio com o coração aberto, sem qualquer preconceito inicial, com mindset de transformação citado. Eu falo isso por mim mesmo, porque até pouco tempo atrás eu preferia ficar numa zona de conforto. Viver o conforto por ser homem, hétero, branco, cis, numa posição acadêmica, profissional e econômica confortável. Então vamos mudar esse contexto, vamos refletir um pouquinho com essa história belíssima aqui hoje. E para começar, eu queria que a gente trouxesse aqui para você, Giovana, traz um pouquinho aí para essa parte inicial, um pouquinho da tua história, o que você vive nesse cenário da diversidade no Brasil. Então, eu vou começar falando um pouco sobre mim, né? Você já me apresentou, já deu minhas credenciais enquanto profissional, acadêmica, professora, né? E o fato de eu ser uma mulher trans. É, essa minha condição, da minha identidade de gênero, que difere de identidade de gênero da maioria das pessoas no mundo, né? Ela me coloca numa condição muito singular, que normalmente é uma condição de exclusão, né? Quando a gente olha para o grande percentual de pessoas trans na sociedade, elas estão excluídas, né? A gente não vislumbra onde estão as pessoas trans no cotidiano, no dia a dia, na esfera profissional, né? E com certeza, se eu pedir para qualquer pessoa fechar os olhos e imaginar onde estão as pessoas trans, muito provavelmente vai imaginar ou vai dizer que estão na prostituição ou no máximo num salão de beleza, né? Enquanto cabeleireira, enquanto profissional de estética. E quando eu me identifiquei enquanto uma pessoa trans, né, eu era ainda uma criança, sabe? Foi assim, assistindo o programa do Show de Calouros de Silvio Santos, na década de 80 ali, talvez início de 90, que tinha show de transformistas naquele programa. E aí, em uma das entrevistas com uma das candidatas concorrentes ali, Silvio Santos perguntou como ela se identificava e ela falou que era uma mulher aprisionada num corpo de homem. Embora esse conceito seja um conceito que a gente não utiliza nos dias de hoje, né, a gente já avançou muito na discussão sobre a transgeneridade, ainda assim aquele conceito me pegou porque era assim que eu me sentia. Eu me via, me identificava como uma mulher aprisionada num corpo que não me representava. No entanto, passar por um processo de transição nos anos 80, 90, inícios de 2000, era um processo muito complicado. Não que fosse impossível, mas que implicava em ser excluída de diversas esferas da sociedade. Né? Eu tinha uma prima, um pouco mais velha que ela é uma mulher trans também, ela é uma travesti, e ela foi expulsa de casa logo quando ela resolveu assumir a sua identidade de gênero. E era alguma coisa que eu não queria para mim. Então, por medo, por receio, por medo de me aceitar também, eu acabei rejeitando a minha identidade de gênero por muitos anos e eu só fui transicionar a partir dos 30. Isso me possibilitou criar uma história diferente, né, da história comum, que é a história da maioria das pessoas trans, mas que não sem eu pagar um preço muito caro,
por me aniquilar internamente, negando quem eu de fato era. É, Então, hoje, né, enquanto profissional, enquanto advogada, enquanto ativista que defende direitos de pessoas LGBTQIAP+, incluindo aí pessoas trans, né, eu fico pensando o perigo das histórias únicas, né, como Chimamanda Adichie escreve, né, ela fala na sua palestra que é célebre, né, a maioria das histórias, enquanto eu fui advogada do programa Rio Sem Homofobia aqui no Rio de Janeiro, que eu escutava de outras pessoas trans, era que eram expulsas de casa muito cedo, a família que devia ser um laço ali de acolhimento, de amor incondicional, rejeitava e excluía também. A escola, que é um espaço de aprendizado, não é um espaço, não é um espaço, como que eu posso dizer? É inclusivo para quem é diferente, quem diverge do que é a maioria. E uma pessoa trans, normalmente, né, e em sua maioria, quando chega numa idade, na puberdade, na adolescência, em vez de ganhar uma peça de debutante, ganha uma calçada para se prostituir. Né? Estima que 90% da população trans viva da prostituição. E não porque por uma escolha pessoal, autônoma, mas pela condição que é dada pela sociedade, por todo um processo de exclusão. Entendi, entendi. Acho que já iniciamos muito bem com essas tuas colocações. E até aproveitando, né, sobre a questão da inclusão, né, e o sentido oposto, né, que seria a exclusão. É, um ponto muito importante, que é uma estatística que saiu nas últimas semanas, é uma estatística inaceitável, que o Brasil figura pelo 16º ano consecutivo como o maior país no número de assassinatos de pessoas trans no mundo. No ano de 2024, representou 30% das mortes globais, né? Essa é uma estatística inaceitável. E me fez refletir um pouquinho. Eu já tive algumas vezes em Amsterdã, e aí numa das minhas idas em Amsterdã, ao lado do Museu de Van Gogh, tem uma praça. E numa das ocasiões tinha um grande evento na praça e 119 bandeiras de diferentes nações. E eu olhei e não vi a bandeira do Brasil. Então aquilo me despertou uma curiosidade. Então fui buscar informação do porquê daquelas bandeiras e não tinha bandeira do Brasil. E era de manhã, não era no horário do evento, só estavam as bandeiras. Então, buscando um pouquinho de informação, ali eram 119 nações que respeitam e acolhem a diversidade, né? E Amsterdã é a capital mundial da diversidade. E o Brasil estava de fora porque o Brasil, além de não acolher, é um país que ele exclui, né? Ele gera a exclusão. E aí me fez refletir, caramba, velho continente, né? Uma história cultural bastante antiga, já muito mais maduros do que nós. E aqui, um país com um pouco mais de 500 anos, né? E ainda vive essa questão da não aceitação, da exclusão. O que você traz em relação a isso? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, assim, porque o senso comum imagina o brasileiro, né, o Brasil como um país muito liberal, com pessoas muito cortês, muito cordiais, que convivem com a diferença muito bem. Mas quando a gente olha sobre a perspectiva de identidades de gênero, né, de pessoas trans, essa não é bem a realidade. Assim, como você trouxe aí os dados, né, o Brasil ele ocupa de uma maneira lamentável o primeiro ranking de assassinato e homicídio de pessoas trans no mundo todo. Ele é responsável sozinho por 50% desses homicídios que ocorrem no mundo. E quando a gente fala de homicídios de pessoas trans, a gente não tá falando de. É estranho falar isso, sabe? Mas não é de um homicídio simples. É estranho falar homicídio simples. A gente não deve naturalizar nenhuma prática de violência, né, contra a vida. Mas são homicídios que são resultados de crimes de ódio, sabe?
são homicídios que têm ali múltiplas facadas, múltiplas pauladas, corpos que são incinerados, corpos que são decapitados, mutilados. Isso não expressa uma coisa que não é só o desejo do assassino de exterminar aquela vida. É um recado que dá à sociedade de que vidas como aquelas não são toleradas, não são permitidas, não são aceitáveis, né? Então há, na verdade, todo um processo de extermínio que deixa claro para mim, para os meus pares, para as outras pessoas iguais a mim e para a sociedade que isso não é permitido, né? Alguns anos atrás, 2015, 2016 talvez, teve o assassinato da Dandara. Dandara era uma travesti lá em Fortaleza. Foi um assassinato ocorrido à luz do dia com pessoas filmando. O corpo dela foi colocado num carrinho de mão e jogado numa vala, como um espetáculo local, sabe? Isso é inadmissível. Em contrapartida, a gente olha assim, o Brasil ocupa essa posição no ranking mundial de homicídio e também ocupa o ranking do país que mais consome pornografia com pessoas trans no mundo. Caramba. Então, assim, tá nos dois lados da situação, evidencia uma hipocrisia muito grande que, a meu ver, Rafael, está relacionada com há algumas ideias. Primeiro, a ideia de que é pecado e que não pode ser tolerado ou permitido por Deus. E por isso a gente precisa extinguir dessa forma. A segunda ideia de que ser uma pessoa trans deve ser criminalizado. A nossa existência ela é criminalizada em boa parte dos espaços. E por fim, e que sustenta, a terceira base que sustenta esse processo de discriminação e violência é a ideia de que a transgeneridade é uma doença. Enquanto é só uma condição humana como qualquer outra. Identidade de gênero não é um privilégio somente de quem é trans. Pessoas cisgênero também têm sua identidade de gênero. O que ocorre é que o ser humano é muito mais complexo e não pode ser limitado somente pelo sexo biológico, por esse marcador quando nasce. Aproveitando essa tua última fala aí, né? Nós estamos vivendo num momento de sociedade bem difícil, né? Tempos difíceis, onde está sendo fomentado o discurso do ódio, questões pendulares, e recentemente, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, o presidente recém-eleito, empossado, já na primeira semana propagou uma série de novas leis e principalmente contra a diversidade, né? Primeiro, num discurso, ele falou que só existem dois gêneros, né? Que é o homem e a mulher, e qualquer coisa diferente seria uma doença mental, né? Conforme até você falou. O segundo, ele acabou com todos os programas de diversidade do governo americano. E também falou agora que, nos últimos dias, que os trans vão utilizar banheiro masculino, não vão utilizar banheiro feminino. Então, acabou com todo o programa, como você também já trouxe, né? É uma questão histórica, de difícil inclusão. Então, esses movimentos recentes, né, fazem com que pequenos passos que foram dados com muita dificuldade ao longo dos últimos anos voltem atrás, né? Então talvez um passo para frente que foi dado, 5, 6 agora para trás, né? Então são movimentos que vão dificultar ainda mais essa questão da inclusão. O que você acha? Então, esse movimento vem de longe. É uma disputa narrativa que visa limitar ou cercear direitos de um grupo populacional que é vulnerável, né? Que não é aceito e que não tem oportunidades de desenvolver. Uma teórica americana chama esse movimento todo que tem sido feito ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, de backlash, né? Que é o retrocesso daquilo que foi conquistado. É um movimento, na verdade, reacionário. Então, olha,
esse pessoal que está conquistando muito direito, vamos restringir esses direitos aqui, vamos cercear. Vamos colocar esse pessoal que está conquistando direito no seu lugar. Penso que, inclusive apontam que estão conquistando privilégio. Não é privilégio quem precisa, quem está na prostituição. Não é privilégio quem não tem acesso a um processo de educação formal. Quem é expulso de casa, da escola, que está numa situação de muitas vezes de vulnerabilidade, né? Quando Trump faz isso de uma maneira formal, assumindo para o Estado, ele está, na verdade, violando diversos direitos humanos que foram conquistados com muita luta, com muito empenho, com muitas pessoas que vieram antes de mim, inclusive, e mais recentemente de uma geração de pessoas trans que têm ocupado outros espaços além daqueles espaços que normalmente a sociedade destina a elas, né? A gente fala dos Estados Unidos, a gente olha com muito espanto, mas aqui no Brasil todos os nossos direitos foram conquistados pelo judiciário. A gente não tem direito que foi legislado no Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, porque pessoas trans não são considerados cidadãos, ou são considerados cidadãos de segunda categoria, sabe? Existem inúmeros projetos de lei aqui no Congresso Nacional Brasileiro que visam quase que ao contrário, retirar direitos. Uma vez eu me deparei com eu estava estudando, tinha um projeto de lei proposto na Câmara dos Deputados aqui do Brasil, que queria que pessoas trans não circulassem em espaços públicos. Caramba. Ou seja, ia viver presa, em cárcere Confinada. privado, confinado, né? Então, esse processo absurdo de retirada de direito é algo que a gente tem visto e acompanhado há longo tempo. O que está acontecendo hoje é que é uma, é uma moeda de troca, em especial para jogar com seus eleitores, né? Com eleitores mais conservadores, com uma sociedade que flerta com esse conservadorismo, que chega a flertar com o fascismo, que tem se consolidado muito fortemente nos tempos atuais, e a gente precisa combater, né? A gente estava achando que estamos avançando em direitos, mas ainda tem muito chão a trilhar e muito combate aí pra gente. E é muito difícil, né? Porque são muitos movimentos e qualquer é, afirmação de quem está no poder contra gera um retrocesso em todo esse processo de letramento da sociedade para o melhor entendimento dessa questão, né? E, salvo engano, né? Você é a primeira advogada trans do Brasil. Não, não, teve uma antecessora, que é a Janaína Dutra. Ela foi a primeira advogada travesti do Brasil. Ela já é falecida. Ela foi da década de 80, início de 2000. Ela foi a primeira advogada trans, né? Eu transicionei durante a faculdade de Direito, já com 30 anos. Minha primeira formação foi administração de empresa, não era transicionada ainda. Mas graças a essa primeira formação e graças à educação, eu pude ainda fazer uma segunda faculdade, uma segunda graduação, e durante essa segunda graduação, já mais consciente dos meus direitos, eu falei assim, eu pesei os prós e contras e decidi me transicionar. Então eu não fui a primeira, mas sou uma das primeiras. E é curioso, porque quando eu sou do interior de Minas, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, as pessoas meio que me descobriram, assim, sabe? Nossa, uma advogada trans, coisa e tal. E me procuravam muito para ir falar e trazer essa perspectiva de ser uma pessoa trans e estar ocupando um espaço que tradicionalmente foi negado, Uhum. né? Foi assim lá, foi assim na UAB, foi assim em outros espaços. Na UAB eu tive que lutar, por exemplo, para ter um nome social reconhecido. Como que eu ia atuar usando minha carteira profissional, constando o meu nome morto, o nome masculino, o nome que não me representava mais, né, já que eu tinha uma identidade feminina. Então, assim, a gente enfrenta esses desafios
E são desafios de enfrentar e ser pioneira mesmo, sabe? Porque em todos os espaços que normalmente eu frequento, eu sou a única pessoa trans ali. E outras pessoas trans que têm uma posição semelhante à minha, independente da área de conhecimento, elas passam por situações de serem as únicas. Ao mesmo tempo, é muito cansativo, porque parece que a nossa vivência passa sempre por um processo de militância. Uhum. Sabe? Parece que eu tô sempre militando. Às vezes é cansativo isso, mas ao mesmo tempo é muito compensatório você poder possibilitar para outras pessoas uma visão de mundo diferente, possibilitar que outras pessoas trans que virão depois já encontrem portas abertas. Teve uma situação recente que uma eu atuei como voluntária num programa aqui do Rio de Janeiro chamado Prepara NEM, que prepara pessoas trans para o Enem, para concluir o ensino médio e entrar na faculdade. E aí uma menina, ela era aluna do Prepara NEM, ela depois do Prepara NEM, ela graduou em Direito. E um dia ela chegou pra mim e falou assim: Giovana, eu só me tornei advogada porque eu vi que era possível a partir do momento que eu te conheci. E aí isso, assim, valeu a pena viver, sabe? Valeu a pena lutar pelos meus direitos, que se tornam também direitos de outras pessoas. Construir uma narrativa que foge daquela que é escrita pelo senso comum. Muito bacana essa história, esse depoimento, né? A gente vê que a sensação de isolamento, de ser único, como inibe milhares de outras pessoas por achar que não é possível, né? E a tua voz tem um peso muito grande nessa virada de chave e de tentativa, né? De disseminação do conhecimento e da possibilidade para outras pessoas. Porque a partir do momento que você não vê outras pessoas iguais a você, isso te impede de sonhar, né? Sim. Fala, não é possível chegar lá, não é possível fazer, não é possível ocupar esse espaço, ter essa profissão, seguir essa carreira que poderia ser a minha carreira, né? Isso cria um viés inconsciente pela não observância de outros iguais naquele lugar que a maioria das pessoas acaba excluindo ou não buscando realizar o seu sonho, né? Quantas outras pessoas trans deixaram de correr atrás de uma carreira de médico, de advogado, de juiz, porque isso não foi apresentado como algo possível, Uhum. algo que poderia ser realizado. Sim. Voltando um pouquinho quando você trouxe a questão, né, do nome social, né, no documento de identificação, como que está essa questão hoje a nível Brasil, né? Já é uma prática em todas as, digamos, em todas as esferas, já é praticada essa questão do documento com nome social? Então, eu vou dar um passinho atrás para explicar o que que é o nome social para quem não Tá bom, conhece. muito bom, muito bom. O nome social é o nome que a gente se apresenta socialmente. Ele existe enquanto a gente não passa por um processo de retificação do nome, né? Depois que a gente retifica, que a gente vai no cartório e efetua a mudança do registro de nascimento, aí já é o nome civil mesmo, Tá. né? Mas enquanto a gente não retifica, a gente convive com o nome civil, que está nos nossos documentos, e o nome social com o qual eu sou apresentada. O nome social, ele é um instituto hoje que existe, ele é regulamentado na esfera do serviço público, da administração pública. Então, existem decretos específicos que regulam o uso do nome social para as pessoas trans não passarem por nenhuma situação constrangedora ou vexatória no serviço público, né? Imagina estar lá no consultório, numa UPA da vida, né, num pronto atendimento, passando mal e na tela, quando vai chamar, aparece um nome que não corresponde com aquela identidade da pessoa Uhum. que levanta para ser atendida, né? Então,
Hoje essas regras, essas normas, elas protegem na administração pública, mas não tem nada que proteja na iniciativa privada. O que protege é o risco do constrangimento gerar algum tipo de assédio, algum tipo de processo trabalhista, alguma coisa assim, que pode vir a ter, né? Agora, quanto à mudança de nome, desde 2018, é possível fazer direto no cartório. Então, a pessoa que quer alterar o nome, quer alterar o gênero, graças a uma decisão do STF, porque, como eu falei, não tem legislação específica sobre o tema, ela pode ir no cartório de registro civil de pessoas naturais, junto com os documentos, e pedir alteração do nome. Bacana, bacana. E aproveitando um outro ponto, né? Eu não tenho poder de fala, nessa questão, mas você tem não só poder de fala, mas tem uma história linda de superação, tem voz para poder falar. O que você poderia trazer? E aí, na verdade, são duas perguntas, né? Uma para as pessoas que seja trans ou alguma outra pessoa em alguma dessas questões de diversas, né, como um todo, quando sofre algum tipo de preconceito, algum tipo de assédio, esse é um ponto. É, talvez uma dica de como proceder e como tentar não dar ouvido somente para isso e tentar superar aquela questão buscando algo melhor. E se você ainda até hoje, mesmo nessa posição que você conseguiu chegar, acadêmica, profissional, se você ainda sofre esse tipo de preconceito e assédio. Olha, são boas perguntas. Eu vou começar pela segunda. Sim, é possível que eu sofra algum tipo de preconceito, ou alguma situação de assédio, de violência, né? Como eu mencionei anteriormente, né? O que gera violência contra pessoas trans, discriminação, ela reside num ódio muito grande. E que, às vezes, de uma forma gratuita, ataca pessoas que não estão fazendo nada, sabe? Estão vivendo somente. É óbvio que existem alguns, pela minha condição, eu tô menos vulnerável a alguns atos de violência do que outras pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade, digamos assim, tá? E a dica que eu posso dar, e aí eu vou fazer três considerações, talvez. A primeira consideração que eu faço é que tente registrar se estiver numa situação segura. E não deixe ficar só por isso. Se tiver condições de registrar, de produzir provas, de levar ao conhecimento de um ente jurídico, né? Tem o 0800 do Disque Direitos Humanos, tem outros mecanismos como o Rio Sem Homofobia aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados tem programas semelhantes que podem dar total suporte para que a pessoa que promoveu esse ato de violência, de discriminação, de assédio, possa ser punida, tá? A segunda consideração que eu faço é que, por mais que no momento a gente talvez não saiba como reagir, é importante a gente não deixar que isso nos derrube. Uhum. A nossa existência, ela é válida, a nossa existência, ela é digna, ela não é merecedora de qualquer ato que seja discriminatório ou ato de violência. Então, assim, é muito importante a gente buscar apoio psicológico e emocional para a gente superar essas situações que podem ser desafiadoras, que podem abater o nosso ânimo, a nossa autoestima, o nosso amor próprio. E aí, a terceira consideração que eu faço é relacionada a pessoas cisgênero. É muito importante termos aliados visíveis, termos aliados que a gente identifique facilmente que pode contar com eles, sabe? E pessoas cisgênero, se colocar nessa posição
de aliados, ouvindo, escutando, não reduzindo o relato de preconceito ou discriminação. Às vezes você compartilha com alguém, a pessoa fala assim, não é nada disso não, releva, coisa e tal. Isso é muito ruim, porque você transfere para a pessoa que foi vítima da agressão a responsabilidade, enquanto que aquela agressão, ela pode ser até sutil. Uhum. Ela pode até não ser aquela agressão ostentatória, né, de apontar, de xingar, coisa e tal. Ela pode ser sutil, mas a pessoa vai perceber. Uhum. E aí, quando você minimiza aquela dor, você está colocando a responsabilidade nela Sim. e não em quem agrediu e não em quem fez. Descredibiliza e até inibe que essa pessoa relate de uma próxima vez. Sim. Sim, ela vai colocar a sua percepção em descrédito. Uhum. Tá certo. E um ponto aí que, aproveitando a oportunidade, você quer compartilhar teus canais de rede social para que as pessoas possam acompanhar teu trabalho, até você apoiar, servir de inspiração para outras pessoas? Vai ser um prazer. Bom, eu tô sempre no Instagram. Meu Instagram é Giovana Cambroni, @Giovana Cambroni, e também no LinkedIn com o mesmo nome. Giovana com W, depois eu vou compartilhar no texto aí direitinho para não haver erro. Vale a pena seguir nos canais, são muitas questões, muitas pautas inspiradoras. E caminhando até para a parte final, né? Quero agradecer a você que está nos assistindo. Nós esperamos que realmente possamos ter trazido informação relevante e que faça você refletir sobre o tema. E principalmente que faça você pensar e agir de forma consciente e empática com as pessoas. Reforçando um pedido que a Giovana trouxe, é necessário que não somente as pessoas que sejam transgêneros ou as pessoas do grupo de diversidade como um todo entrem nessa pauta, vou chamar de pauta, tá? Mas que todas as demais pessoas, principalmente quem está numa posição, chamada uma posição de privilégio, que é muito confortável, né? As pessoas cisgêneras precisam entender e ser fomentadores da transformação. Então não basta simplesmente, mas eu não sou homofóbico, qualquer que seja. Não basta não ser. Você tem que ser contra, anti e fazer com que aconteça. Então essa mensagem é para gerar uma reflexão, para que nós possamos ser agentes de transformação para um mundo melhor, para um futuro melhor. Giovana, você quer trazer alguma consideração final para a gente encerrar? Eu quero agradecer o convite de estar aqui com você. Eu espero que a gente tenha, que a mensagem que a gente deixa aqui hoje é uma mensagem mesmo de não naturalizar os processos de exclusão. Né? Tudo é uma construção histórica, uma construção social que excluiu da sociedade, da vivência, dos diversos âmbitos sociais, pessoas trans. E que é importante a gente questionar por que não, né? Por que eu não tive uma pessoa trans como colega de escola? Por que eu não tenho uma pessoa trans como colega de trabalho? Por que eu não vejo pessoas trans no meu cotidiano? Por que eu não tenho pessoas trans na minha roda social, na minha roda de amizade? Isso tudo é uma construção, né? E a gente precisa entender isso e não naturalizar esses processos de exclusão. Mas eu agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Giovana. E para você, fica ligado que em breve teremos um novo episódio. Para não ficar de fora, vai lá, ativa a notificação, assina no canal e até a próxima. Um abraço.